Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 12, a parte 4, episódio número 628. Esta é a 8ª temporada, a gente está aqui juntinhos vendo o livro de Mateus, capítulo por capítulo nessa temporada. As outras temporadas são Lucas, João, Marcos, os evangelhos de João, Lucas e Marcos, os livros do Pentateuco, Gênesis, Levítico e Números. E é isso, joia demais, estamos alternando entre um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo. E nessa jornada a gente segue há quase 3 anos, 17 países aí, onde temos ouvintes ouvindo, estudando a palavra de Deus conosco de forma gratuita, um toque aí no seu celular. Você que tem vindo aqui pela primeira vez ou já está conosco há algum tempo, muito bem-vindo. Joia demais ter você aqui comigo. Compartilhe esse trabalho, se você gosta, com quem você gosta, porque isso aqui é uma bênção de Deus. Vamos falar hoje sobre os buscadores de sinais. Eles estão em toda parte. Quem eram eles ali com Jesus? O que nós aprendemos com tudo isso? O que mais? Os sinais de Jonas, os sinais da Rainha do Sul também, ainda tem nesse texto. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho da casa vazia, né, que Jesus explicou ali. A casa, o que é isso? A casa que antes ocupada, depois vazia, degradada, o retorno dos habitantes com mais gente, qual que é o remédio para isso, tudo. Então vamos lá. Fica aí até o finalzinho comigo. Leia o capítulo, tá bom? Do livro de Mateus, lá o capítulo 12. Depois vem para cá, escuta os 4 episódios que nós fizemos para você entender todo o contexto, com uma hermenêutica, uma exegese bem clara e objetiva no texto bíblico. Depois que Jesus denunciou a blasfêmia dos fariseus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 38 a 45, os advertiu com severidade do julgamento. Alguns exigiram dele um sinal para sustentar a sua autoridade supostamente declarada ali. Eles buscavam um sinal, a saber, do céu. Eles estavam ansiosos pelo reino visível. Aquele que não é convencido por provas tão estupendas como aquela em que o cristianismo se baseia é um descrente não por falta de evidências, mas por um preconceito maligno sobre o seu julgamento e vontade que nenhuma demonstração adicional poderia remediar. Eles eram maus. Os fariseus e escribas eram eminentemente maus. Embora religiosos, veja que não dá para separar totalmente, nem todo religioso é bondoso, são coisas que conseguem conviver ali, infelizmente. Falando contra o Filho do Homem, blasfemando contra o Espírito Santo, foram chamados de uma geração de víboras. Eles eram adúlteros, literalmente. Eles eram culpados de poligamia, ou seja, relacionamento com várias mulheres, divórcios frequentes, com casuística imoral, com uma desculpa esfarrapada. Eles cobriam com hipocrisia, sim, tudo isso, ou defendiam com a casuística moral. Eles, divórcios frequentes, outras sensualidades também. Por volta dessa época, um rabino muito conhecido chamado Joaquim ben Zakkai, Joaquim ben Zakkai anulou o julgamento pelas águas amargas dos ciúmes. A gente viu isso lá no livro de Números, quem nos acompanha há mais tempo, que eu expliquei lá sobre essas águas amargas que
que aconteciam ali, aquele ritual que ocorria. Eu não vou me deter nisso, que é muita coisa para explicar. Então, os hebreus, eles foram pela aliança do Sinai casados com o seu Criador. Assim como os cristãos se tornam a esposa de Cristo pela aliança de Sião. Idolatria, mundanismo, que é uma forma de idolatria, são também uma forma de adultério espiritual. Veja que os clamores por um sinal, eles não consideraram que o sinal do céu é o sinal para o julgamento. Se tivessem lido fielmente o profeta Daniel e as suas profecias ali, eles teriam visto que o julgamento ele precede o reino visível. E ele lhes deu o sinal da terra. Veja, Jonas era um tipo de Cristo em seu sepultamento. Jonas falou de sua posição no ventre do peixe como a de alguém enterrado na sepultura. Ele a chama de ventre do inferno, ou Sheol, ou a sepultura, Jonas capítulo 2, versículo 2 e versículo 6. O tipo foi ainda mais notável na preservação milagrosa da vida, de sua vida. Pois o santo não deveria ver a corrupção. Ele não pode ser retido na morte. Jonas foi um tipo de Cristo. Em sua ressurreição, quanto à semelhança simbólica, Jonas pregou aos ninivitas após o seu retorno de seu sepultamento no monstro marinho. A verdadeira pregação do evangelho seguiu-se à ressurreição de Jesus. O milagre no caso de Jonas foi um sinal de que ele era um profeta divinamente comissionado e autenticou suas palavras aos ninivitas. Assim é a ressurreição de Jesus. E assim a ressurreição de Jesus, a autenticação de sua missão e palavras. Aqueles que não aceitarem esse sinal não estão em condições de aceitar qualquer outro sinal. Na ordem de Deus, o sinal do profeta Jonas deve antecipar o sinal do profeta Daniel. O Messias deve primeiro vir em humilhação, em sofrimento, morte e sepultamento antes que possa vir em poder e grande glória. Que os pecadores são admoestados do julgamento. Os homens de Nínive os enfrentarão ali, é o que diz o texto. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, eles deram crédito ao sinal, a sua fé os salvou da vingança. As ameaças de Deus, assim como suas promessas, são condicionais. Como os escribas e fariseus aparecerão no julgamento quando confrontados com os homens de Nínive. Eles não se arrependeram com a pregação de Jesus, que veio a eles autenticado por milagres e profecias inumeráveis. Jesus é um maior que Jonas. Os ninivitas se arrependeram com a pregação do profeta menor, Jonas. Os escribas e fariseus resistiram à pregação do profeta maior, Jesus. As responsabilidades agora são mais pesadas, pois os privilégios e as oportunidades são maiores. A rainha do sul também é citada no texto. Ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão também pode ser considerado um tipo de Jesus, que é a própria sabedoria. A palavra eterna de Deus, a sabedoria do próprio Deus veio ao seu próprio povo privilegiado, mas eles não o receberam. Ela veio das partes mais remotas da terra. Ela surgiu de uma terra pagã escura, longe da luz dos oráculos de Deus. Quão fortemente seu caso contrastava com o dos próprios doutores da lei, que foram visitados pelo Deus da glória. Os cristãos gentios em geral, eles entrarão em julgamento com os judeus que rejeitaram o evangelho. Assim, aqueles que entre os gentios estiveram na luz se levantarão para confundir aqueles que negligenciaram a claridade da glória de Deus. O levantar-se do texto se refere ao costume de testemunhas se levantarem de seus assentos e ficarem de pé no tribunal para dar seu testemunho. O versículo 43 ao 45
nós mudamos aqui para uma outra questão, que é a casa vazia. O coração do homem é uma casa na qual habita o bem ou o mal. Quando o mal se instala ali, o temente a Deus se esforçará para expulsá-lo. Mas se ele não for capaz de substituir por um bem, seu trabalho resultará em algo pior do que um fracasso. O mal retornará com poder aumentado e retornará à posse de seus antigos esconderijos. A casa era habitada por um inquilino muito indesejável, que a mantinha em péssimas condições, negligenciada e imunda. Então o dono da casa o expulsou e mandou limpar, arrumar a casa para um ocupante melhor. Isso é análogo a uma reforma parcial. Podemos compará-la com a obra de João Batista quando esta não é seguida pelo Evangelho de Cristo. O antigo estado de pecado se tornou insuportável. Um esforço desesperado foi feito para romper com os maus hábitos. O bêbado abandonou sua bebida, o viciado deixou seu vício, a pessoa mundana se afastou de suas velhas loucuras. O espírito maligno foi expulso, foi feito. Não só houve uma expulsão, houve uma limpeza, houve uma redecoração do ambiente. A casa vazia é varrida e enfeitada. Uma melhoria real ocorreu. Alguma tentativa foi feita para adicionar graça e beleza à alma outrora destruída e degradada. E aí o vazio. Uma casa vazia é uma visão sombria, sem vida, silenciosa, uma rua cheia de vida e barulhenta. Parece ser a morada de sombras fantasmagóricas que voam de um lado para o outro e espreitam pelas janelas ao crepúsculo. Se entrarmos nela, ela nos atinge com uma sensação sombria de abandono. Seus lamentos ecoam a cada passo. As escadas rangem dolorosamente sob nossos passos. Uma rajada de vento suspira pelas passagens vazias e de repente somos assustados pelo bater de uma porta em algum lugar no sótão. É um lugar assustador. Uma mente vazia, igualmente desolada, um coração do qual as velhas afeições foram arrancadas. É uma vaga sombria. Essas coisas não podem ser suportadas e não duram. E aí ocorre o retorno. A casa vazia convida hóspedes perdidos. Ela não pode permanecer perfeitamente deserta com nada mais que ratos e camundongos correndo pelos tetos e perseguindo uns aos outros. A pobre alma vazia logo será infestada por uma ninhada de inquilinos à vontade. Se não houver nada para mantê-los fora, os velhos hábitos retornarão, se reafirmarão. A decepção da esperança de reforma provavelmente dará origem a um abandono total do desespero. Quando o bêbado aparentemente transformado se reconcilia com seu antigo vício novamente, ele mergulha mais fundo do que nunca na lama. E qual que é o remédio? Como esse terrível fim pode ser prevenido? O mal surge do vazio do coração. Esse vácuo deve ser preenchido. Se o velho mal não retornar, um novo bem deve tomar seu lugar. A única maneira de manter um antigo inquilino fora é colocar um novo inquilino em posse da casa. Não faça isso ou aquilo. É um substituto pobre para o evangelho de redenção. O coração precisa ser preenchido com uma nova paixão, para que não deixe espaço para as velhas paixões retornarem. Agora esse remédio é encontrado em Cristo. O amor ao pecado só é perfeitamente banido quando o amor de Cristo preenche o coração. Quando Cristo está em posse, o pecado não pode reafirmar suas reivindicações insolentes. A nação tinha, de uma vez por todas e resolutamente, expulsado o demônio da idolatria quando retornaram da Babilônia para retomar sua terra. Por muito tempo a terra esteve limpa daquele pecado, vazia daquele espírito mau. Mas quando Jesus
leu os corações maus daqueles fariseus e a influência perniciosa de seus errôneos ensinamentos. Pareceu-lhe claro que o velho demônio da idolatria havia voltado, disfarçado e trazido consigo 7 outros espíritos piores do que ele. Aquela geração era mais completamente corrupta do que até mesmo as antigas eras da idolatria. Hipocrisia, obstinação, dureza de coração, orgulho, malícia eram demônios moralmente piores do que a idolatria. Pense comigo, se os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, como os fariseus poderiam não se arrepender com a pregação de Jesus, que é maior que Jonas? Como que a gente pode esperar, meus queridos, que um coração vazio, ele permaneça puro, se ele não for preenchido com o bem da presença do Espírito Santo de Deus? Vamos orar? E logo após essa breve oração, eu vou estar encerrando mais um episódio. Mas eu te espero no próximo, se Deus nos ajudar. E Ele vai, para a gente estar novamente aqui, meditando no próximo capítulo 13 do livro de Mateus. Chegando pertinho da metade do livro de Mateus. Isso é joia demais. Obrigado pela audiência e pela paciência. E a gente volta em breve. Senhor, querido, amado, dono da minha vida, me ajuda os meus irmãos a reconhecer os sinais que o Senhor nos dá, a preencher os nossos corações com amor e Tua verdade. Não permitas que nos afastemos de Ti, Senhor, por nada, mas que sejamos sempre guiados pelo Teu Espírito Santo, para que a gente possa resistir ao mal e viver em retidão. Amém, amém e amém.